Vamos estar junto aqui. Ok? Gênesis capítulo 26, versículo 1, que diz assim, ó. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e a abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos e os meus decretos e as minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Amém? Feche os teus olhos aí e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso de estar diante de Ti. Um tempo que nós dedicamos, reservamos, decidimos ouvir a Tua voz, através de louvor, através da palavra. Nós queremos, Pai, neste momento, rendermos a Ti, Senhor. Render adiante do Teu altar. Fala conosco, Pai, porque Tu não és um Deus que está preso a um lugar físico, mas todos aqueles que invocam o Senhor se manifesta. Por isso eu quero te pedir, Senhor, visita cada um agora que está nos assistindo, aqueles que vão nos assistir, aqueles que estão agora com seus corações ansiosos e com a expectativa de ouvir a Tua voz. Eu me rendo, eu me coloco, eu me encurvo e eu me posiciono diante do Teu altar. Usa-me como um canal, como instrumento de bênção na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero que você entenda comigo algumas coisas e antes de nós começarmos a falar alguma coisa do texto, eu quero dar aqui um pano de fundo ou de repente aí até uma introdução, só para nós termos um norte desse texto aqui. O texto é muito claro para nós quando ele disse que tem um momento de fome, de crise. Tem uma tradução que diz assim, que houve crise naquela terra. Há um momento de crise, há um tempo muito difícil e nada acontece aqui, não está acontecendo nada. É uma escassez que você não tem ideia. É um período muito complicado. Aonde Isaque vai se estabelecer, ou onde ele está, há uma crise estabelecida na terra dos filisteus, e é um momento muito difícil. E é engraçado que eu me lembrei, meditando nesse texto, eu me lembrei, alguns anos atrás, quando eu estive na Coreia do Sul, e eu fui surpreendido pela história dos coreanos, por alguns coreanos me contaram, porque quando você vai na Coreia do Sul hoje especificamente, é um país rico, gente educada, gente amável. Os coreanos são muito amáveis. Eu tenho até dificuldade de entender que o coreano seja alguém tão violento. Aliás, o povo ocidental parece ser um povo muito tranquilo, mas nem sempre foi assim. A Coreia passou por um período muito complicado, muito difícil na sua vida, naquele país, principalmente quando teve a divisão e o rompimento das duas Coreias, a Coreia Norte e a Coreia Sul.
E a Coreia do Sul, ela passa ele dizia que passou por um momento muito difícil, mas muito, uma crise sem uma grandeza de uma crise. E ele diz que aquela crise que teve na Coreia, naqueles anos, provocou uma reação na vida dos coreanos, quase contando, talvez você nem acreditasse o que acontece com aquele povo. Ele diz que a falta de recurso, a falta de mantimento, a falta das coisas, provocou uma violência desfreada sobre aquela nação. A Coreia do Sul, por um período, ela foi considerada dos países mais violentos. Ele dizia para mim que as pessoas roubavam, saqueavam. Você não podia sair na rua, que você era assaltado, porque as pessoas, elas queriam tomar, por causa da crise, se instalou uma atitude e um comportamento muito estranho e não reconhecido por aquele povo. Porque a crise, ela faz isso, a crise estabelece situações nas nossas vidas, ela cria atitudes e comportamento em nós, que muitas vezes nós nem sabemos. Aliás, alguém em fúria, alguém na raiva, alguém furioso, meu amigo, ele toma decisões complicadas, ele fala coisas, ele toma atitude errada. Porque diante de uma crise, você pode tomar decisões erradas. E diante de uma crise, o que estabelece uma crise? Começa a pobreza, miséria, destruição, guerra, desespero e muita morte. O ambiente era de escassez pura, um momento muito doido, um momento muito difícil que eles estavam vivendo. E a crise faz a gente tomar decisões. Agora escute uma coisa aqui que eu vou te dizer. A crise sempre existiu e sempre vai existir. Nós estamos diante de uma crise agora. Nós estamos diante de uma crise de saúde. As pessoas estão com medo, as pessoas estão desesperadas. As pessoas às vezes não sabem o que fazer, elas não sabem que decisão tomar. Aliás, nós estamos num problema não é só de crise na saúde, nós estamos numa crise de identidade, de autoridade impressionante. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos se vamos para a direita, se vamos para a esquerda, a gente não sabe, porque se instalou uma crise de poder, de autoridade, quem é que mais manda, e enfim, mas também não quero entrar nesse mérito, que não me interessa aqui neste momento. O momento que é que a crise sempre existiu, sempre houve crise no mundo, sempre houve crise e sempre haverá crise. Mas a pergunta que eu quero começar hoje fazendo para você e para mim que estou aqui, e você que está em casa, e você que vai me ouvir, o que é que nós vamos fazer e como é que nós vamos nos comportar diante da crise? Sabendo que a crise, ela existe, a crise, ela está aí. A pergunta que nós temos que fazer é o segredo, como vamos agir ou como nós vamos nos mover diante da crise. Como nós vamos fazer? O que eu faço diante desta crise? O texto que eu acabei de ler para você, ele diz que em meio a uma crise, que Isaac, ele prospera em meio a uma crise. Em meio a uma crise, uma vez que esse camarada se posicionou diante disso. Agora a pergunta que eu faço, como que ele prospera diante de uma crise? Como que ele cresce? Como que ele consegue se sobressair diante de uma crise? Sabendo que a crise existe. E talvez você esteja numa crise. Talvez uma crise emocional, talvez uma crise familiar, talvez uma crise financeira, talvez uma crise espiritual, talvez uma crise com você mesmo. 2020 veio revelar quem nós somos. E aí nós precisamos perguntar para nós mesmos,
que eu faço diante de uma crise? O que eu faço diante de situações que vêm constantemente diante de nós e nos pega muitas vezes, meu irmão, a nossa alma vai para o chão, abala. Você fala assim, meu Deus. E hoje eu queria conversar com você porque esse texto aqui vai nos ensinar algumas coisas. Vai nos revelar algumas coisas e eu quero conversar com você um pouco sobre isso. Porque Isaac está diante de uma crise. E aí, o que ele faz diante desta crise? Perceba uma coisa aqui que eu quero que você escute isso. Quando a crise chega, a gente às vezes toma decisões e toma atitudes, às vezes, precipitadas. Ao longo dessa minha vida aqui de caminhada no Evangelho, e 26 anos só nesta casa, servindo com muita alegria, eu já vi muita gente tomar decisões precipitadas. Eu já vi gente dizendo que Deus mandou. Aliás, este é um perigo, irmãos, que você precisa tomar um cuidado. Há uma facilidade de dizer, Deus mandou, Deus me falou, Deus... Meu irmão, há 26 anos que eu estou nessa casa, e confesso para você, ouvir a voz de Deus, você tem que estar com muita sensibilidade, para que você possa discernir isso com muito cuidado. Porque muitas vezes a nossa alma está falando com a gente. Muitas vezes as crises que estão ao nosso redor nos provocam a tomar decisão, e aí a gente não pensa. Eu me lembrei no capítulo 1 de Ruth, no versículo 1 e 2 lá, você pode ler depois, fala da história de um homem, de Abimeleque. Esse cara estava no meio de Belém. A Bíblia diz que Belém significa casa do pão. E houve rumores de crises naquela cidade. E sabe o que ele faz? Ele simplesmente levanta, pega a sua mulher Noemi, os seus 2 filhos, e desce para a terra dos Moabitas, e vai se instalar, porque na casa de Belém, ou na terra de Belém, há rumores de crise. E ele simplesmente levanta diante da crise, e muitas vezes nós fazemos isso e tomamos decisões, agimos. E aí Elimeleque vai para habitar na terra dos Moabitas. Depois você pode ler no capítulo 1 de Ruth, você vai ver o que aconteceu com este homem e com seus 2 filhos. A Bíblia diz que quando ele se instalou na terra dos Moabitas, passou-se um tempo, Elimeleque morreu. Depois de um tempo, os filhos dele se casaram com moças moabitas, e também morreram os 2 filhos de Elimeleque. As decisões podem causar efeitos irreparáveis nas nossas vidas. E Isaac vai ensinar para nós o que você tem que fazer, ou como você tem que agir diante de uma crise. A primeira coisa que eu quero estabelecer com você aqui hoje, o que ele faz? Porque a primeira decisão de Isaac, está todo mundo fugindo da cidade. E isso é extremamente normal, as pessoas querem fugir da crise, elas querem sair para algum lugar. Mas Isaac também fez isso, ele estava se preparando para fugir, para ir embora daquela terra. Ele estava indo embora daquela terra. E eu quero te confessar uma coisa, eu não estou aqui politicamente correto, falando para você, pastor, é tão difícil. Então, irmãos, talvez se eu estivesse lá, eu também tomaria a mesma decisão, eu ia fugir da crise. Eu ia embora, eu ia tomar a decisão que todo mundo está tomando. E se todo mundo está tomando, eu vou deduzir que todo mundo está correto. E aí eu começo então a ouvir, não mais a coisa, bom senso, mas eu estou indo aonde a massa está indo, aonde as pessoas estão indo. Aliás, tem uma crise aqui, eu sou bobo de ficar no meio de uma crise? Meu irmão, Isaac está tomando a mesma decisão.
Só que tem uma coisa que eu quero que você entenda: o que Isaac fez e o que eu e você precisamos fazer. No capítulo 26 que eu acabei de ler para você, no versículo 2, diz exatamente o seguinte: o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Aqui está o segredo. Tem uma tradução que diz o seguinte: que Deus fala para Isaac o seguinte: não saia daqui agora. Não saia. Não se mova. Não é tempo de você se mover. E aí a primeira coisa que eu quero estabelecer com você, que no meio de uma crise você precisa estabelecer algo, que Isaac me ensina, é o seguinte: em meio a uma crise, Deus fala, e você precisa ouvir a voz de Deus. A pergunta que eu começo a fazer para mim e para você nesta noite é: quem que você está ouvindo? Ou o que você está ouvindo? Porque aquilo que você ouvir é aquilo que vai dar direção para você. Você percebe que Isaac, ele tem uma intenção: eu vou embora, eu não vou ficar aqui não. Mas Deus vem e fala com Isaac: não saia daqui. Não saia daqui. Não faça o que os outros estão fazendo. Não faça o que a massa está fazendo. Quem que nós estamos ouvindo, irmãos? E nesse tempo de crise, você tem que tomar cuidado, porque nós estamos rodeados de vozes, nós estamos rodeados de achismo. Tem um monte de gente achando um monte de coisa, tem um monte de gente dizendo um monte de coisa, tem um monte de gente dando um monte de direção, tem um monte de vozes soando. E numa crise você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: no meio de uma crise, seja qual for que você esteja vivendo, seja qual for o caos que você esteja passando, seja qual for a crise que você esteja vivendo, seja qual for o fundo do poço que você esteja, eu quero dizer uma coisa: Deus fala. Deus fala. A Bíblia diz que Deus falou com Jonas no meio das profundezas. Estava no ventre de um peixe. Ele clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, me tira das profundezas do inferno. E Deus ouviu. Então essa situação que você está vivendo aí, a tua alma vai tentar te abater, a tua alma vai tentar falar tantas coisas para você. Mas eu quero convidar você hoje, em nome de Jesus, debaixo de uma palavra de autoridade, debaixo de uma palavra de vitória, debaixo de uma palavra profética. Deus vai falar com você no meio da tua crise, no meio dessa situação que você está vivendo, no meio deste caos. Deus vai liberar uma voz profética e você vai entender a direção de Deus para a tua vida, para a tua casa. Há uma unção vindo sobre a tua direção, sobre você. Se você crê, eu ia falar, dá um glória a Deus, mas eu não posso ouvir. Aleluia, tem crente aqui atrás de mim. Mas dá um glória a Deus aí pelo chat, manda aí um alô para nós. Deus falou. Ouvir a voz de Deus. E é isso que eu quero propor para você. Quando a crise chegar em uma região, é comum que as pessoas queiram mudar. É comum que as pessoas queiram sair. Eu não aguento mais, eu vou embora. Por que nós vivemos em um tempo onde os casamentos se acabam constantemente? As famílias são dilaceradas constantemente. Porque quando você pergunta para um quer dizer para o outro: olha, eu não aguento mais isso. E acha que o melhor que fazer
é separar, é trocar, ir para um outro. Mas quero dizer uma coisa para você: se você não ouvir a voz de Deus, se você não entender o que Deus tem para a tua vida, não adianta mudar de casa, não adianta mudar de mulher, não adianta mudar de igreja, não adianta ir para onde você quiser. O que você precisa é ouvir a voz de Deus em meio à crise, e Ele vai te dar uma direção. Que vontade de dar uns glória a Deus aqui, irmão. Uma voz profética. Há uma multidão desesperada, uma multidão saindo para tudo quanto é lugar, há uma direção indo para um monte de lugar, um monte de voz. O povo estava abandonado, suas casas, estava tudo descontrolado. Mas olha só o que faz aqui Isaac: ele ouve a voz de Deus. E isso é muito importante que você entenda o que eu vou dizer. Porque às vezes a gente ouve a voz de Deus, mas às vezes o que Deus vai falar para nós não está de encontro com aquilo que a gente acha que é bom. E aí é um conflito muito grande, porque assim, é de Deus até que atende o que eu quero. Se for contra aquilo que eu não quero, então eu vou desconfiar se é de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus sabe o que é melhor para mim e sabe o que é melhor para você. O profeta Jeremias capítulo 29 diz assim: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, eu sei os planos que eu tenho para você, eu sei o que é melhor para você. Você não sabe ainda, mas o Senhor sabe. E se você ouvir a voz dele, você vai viver o melhor dele sobre a tua vida. Mas Deus quer falar conosco. E às vezes Deus fala e você está ouvindo, mas você não quer fazer o que você está ouvindo de Deus, porque o que você vai ouvir de Deus vai contra tudo aquilo que você quer. Isaac estava lá, preparando sua mala, junto com a multidão, não sei, estava lá correndo. Tem uma crise, tem fome, tem destruição, escassez, morte, não tem nada de bom, não tem nada de novo aqui nessa terra, não vem nada de bom, eu vou embora. Irmão, me permita mais uma vez me voltar e falar um pouco de mim. Mais 26 anos nessa casa. Se eu fosse embora por causa das crises, se eu fosse embora por algumas coisas, mas você sabe que a crise me ensina, ela me fortalece, ela me deixa eu amadurece. Isaac olha para aquela situação, Isaac ouve a voz de Deus e Isaac toma uma decisão: não, eu vou ouvir a voz de Deus. Quando queremos falar com alguma pessoa, nós nos aproximamos dela. Assim é como o Senhor, Ele quer que nós buscamos. O Senhor quer que nós voltamos para Ele de todo o coração. No meio de uma crise, irmãos, é tempo de você se voltar para Deus. E isso é uma coisa que tem me preocupado, pastores que estão aqui comigo. Porque no meio de uma crise, irmãos, é um momento que você mais tem que se voltar para Deus. Eu não sei quantas pessoas estão participando da live aí, mas deveria estar entupido de gente aí, deveria estar outros irmãos da igreja, todos posicionados, parando tudo para fazer, desliga a televisão, para de fazer qualquer coisa, todo mundo parasse para ouvir, porque num tempo de crise você precisa ouvir a voz de Deus, e você só vai conseguir ouvir a voz de Deus se você se aproximar dele. Mas parece que no meio da crise as pessoas abaixam a guarda. É o contrário. Elas abaixam a guarda, elas entendem que é férias. Ei, deixa eu dizer para você, nós não estamos de férias. Nós estamos no meio de uma guerra, de uma crise. E a igreja precisa mais do que nunca voltar-se para o Senhor,
Romanos capítulo 8 fala que nós temos que buscar o Senhor. Você voltar-se para Ele mais do que nunca. Pastor, eu estou aqui querendo ouvir a voz de Deus, mas você está se aproximando dEle para ouvir a voz dEle. Mais do que nunca nós precisamos estar envolvido, estar inserido em um tempo que a igreja precisa aparecer mais do que nunca. A igreja precisa ter uma palavra, a igreja precisa dar uma direção, a igreja precisa ter uma voz profética. E a igreja é eu e você. Por isso, meu irmão, guarde isso no teu coração. Em meio a uma crise, você precisa estar disponível para ouvir a voz de Deus. A segunda coisa que eu aprendo com Isaac aqui, e isso é muito interessante para mim, e faz a gente pensar um pouquinho, eu quero que você pense comigo. A Bíblia diz que Isaac, no versículo 12, por favor, 26, 12 aí, só para você ver um pouquinho aqui, por gentileza, que diz assim, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou, e o homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo, possuía tantos rebanhos, servos, que os filisteus o invejavam. A minha pergunta é, eu acho que todo administrador, todo cara, o expert das finanças, todo gestor de finanças, quer saber qual é o segredo desse cara prosperar tanto no meio de uma crise. Como que ele prospera? Qual que é o segredo de Isaac para prosperar no meio de uma crise, irmãos? Ninguém prosperou mais do que Isaac no meio de uma crise. Eu espero que estejam muitas pessoas de negócios, pessoas de empresas, de comércios, pessoas autônomas que trabalham, estejam me ouvindo. Porque Isaac vai ensinar para nós qual é o segredo da prosperidade deste homem. E por favor, eu não quero me deter, e eu não estou usando esta palavra para te convencer ou para te manipular a dar dinheiro. Não quero, não faça. Se isso for, por favor. E olha que nós estamos precisando. Mas queridos, o segredo aqui de Isaac, no meio de uma crise, fala sobre semeadura. Ele semeou em um tempo, em uma terra de crise, aonde ninguém semeava, ele decidiu semear. E a Bíblia diz que quanto mais ele semeava, mais ele colhia. Quanto mais ele semeava, mais ele colhia. Sabe qual que é o problema? O problema é o seguinte, que no meio da crise, o que nós fazemos? Nós guardamos, nós escondemos. Tem alguns que até no meio da crise, o que ele faz? Ele come a semente. E semente não se come, semente se semeia. E isso cabe para a nossa vida, cabe para nós. Eu quero que você leve isso para outro nível da sua vida. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que mais do que nunca nós precisamos semear. Semear o que, pastor? Semear bondade, semear misericórdia, semear compaixão. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: tudo que você fizer para os outros, tudo que você fizer para o teu próximo, isso vai voltar para a tua vida. Mas vai voltar não da mesma velocidade que você dá. Porque quando você semeia uma semente, você semeia uma semente, mas quando ela te devolve colheita. Quando você semeia bondade, você vai receber muito mais do que bondade. Quando você semeia
misericórdia, você vai receber muito mais do que misericórdia. Nós estamos num tempo em que as pessoas precisam semear, há tanta semeadura do mal prosperando, há tanta malignidade sobre esta nação, há tanta malignidade ao nosso redor, e muitas vezes nós ficamos como espectador, às vezes acusando, às vezes apontando, mas na verdade, eu e você precisamos fazer algo diferente. A Bíblia diz que Isaac prosperou no meio de uma crise, porque ele semeou. O segredo está aqui, ó. Ele semeou e ele prosperou muito mais do que ele tinha semeado. E eu quero te convidar mais do que nunca nesse tempo a semear. Semeia uma mensagem para o teu amigo, semeia uma mensagem pelo WhatsApp, pela tua rede social, manda um texto, profetiza, libera uma palavra, manda uma palavra de encorajamento, manda uma palavra de ânimo, manda uma palavra de entusiasmo, renova o coração do teu irmão. Irmãos, eu constantemente acordo com textos de irmãos mandando para mim. Eu tenho um irmão que ele manda sempre um versículo, eu acordo já com o versículo dele, mandando. Como é bom ter pessoas assim, que já liberam, né? Não seja um portador de má notícias, não seja aquele que vai vir com a má notícia, seja portador de boas novas, de boas palavras, de boas mensagens. Tenha comportamentos de bênção, abençoe as pessoas, libere as pessoas, não prenda, não guarde no teu coração mágoa, raiva, não traga isso para o teu coração, nesse tempo tão complicado. Libere, vai liberando, vai semeando, aonde você passar, por onde você passa, você semeia palavras, você semeia palavras proféticas, semeia aí na tua casa, semeie sobre o teu filho, sobre a tua esposa, sobre o teu esposo. Não fique xingando, não reclame da casa, não reclame do carro, não reclame das pessoas que estão ao teu redor. Não, haja diferente, tenha atitudes diferentes, tenha comportamentos diferentes, faça a diferença no ambiente que você está. Passa, e as pessoas vão dizer: lá vem um homem de Deus, lá vem uma mulher de Deus. A Bíblia diz que o profeta Elias, quando ele passava, ele deixava uma marca. A mulher dizia: lá, um homem de Deus. A mulher, ele liberava uma palavra por onde ele passa. Libere uma palavra, semeie por onde você passar. Em tempo de crise, começa a liberar palavras, começa a liberar uma mensagem, começa a liberar uma palavra de vitória, começa a liberar. Eu libero uma palavra de esperança, eu libero um momento em que nós estamos para viver algo novo sobre esta nação. Eu libero que o Brasil vai sair desta crise, que o Brasil vai ter vacina. Eu libero que as coisas vão voltar ao normal. Eu libero que você vai prosperar. Eu libero a tua família restaurada. Eu libero as tuas finanças restauradas. Eu libero a restauração familiar. Eu libero a restauração da tua vida espiritual. Eu libero uma unção poderosa vindo sobre ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A última coisa que eu quero compartilhar com você desse texto, eu acho que é legal a gente pensar aqui rapidamente. A Bíblia diz aqui, no capítulo 26 aí mesmo, irmãos, preste atenção aqui, ó. Versículo 17. O versículo 17 fala assim, ó: por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaac abriu ali um poço cavado no tempo dos seus pais Abraão, os quais os israelitas fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhe o mesmo nome que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram uma veia de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu o poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dela.
Então os seus servos cavaram outro poço, mas ele também discutiram por causa dele, e por isso chamou Sítira. E Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele, e deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Uau, que coisa maravilhosa. Vamos voltar um pouquinho aqui. Em tempo de crise, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Em tempo de crise, você precisa semear. E no tempo de crise, você precisa perseverar. Você precisa ter perseverança, meu irmão. Preste atenção aqui. Imagine se Isaque fosse um cara dodói, chorão, que desistisse das coisas de qualquer maneira. Isaque então era até um poço entulhado, um poço fechado. Isaque vai no meio da crise, ele faz uma coisa muito importante. Eu quero estender isso e abrir um leque aqui. Em tempo de crise é tempo de perseverar, mas num tempo de uma crise também é tempo de trabalhar. Preste atenção, o poço está entulhado. Aquele poço estava lá no meio da terra dos filisteus, e eles não viram nada. Mas Isaque, quando chega naquele lugar, o que ele faz? Ele desentulha, ele limpa o poço. Há um trabalho para ser feito. E quando ele limpa o poço, o que acontece? Aquele poço volta a jorrar água. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você trabalha para o reino, Deus, Ele cuida para que as coisas sobrenatural ocorram sobre a tua vida. Porque como que pode sair água do meio de um poço, no meio do nada, do deserto? Aquele poço estava entulhado, ninguém viu nada. Mas quando Isaque colocou a mão, trabalhou, jorrou a água. Mas o que acontece? Os pastores dos filisteus de Gerar vieram para cima dos pastores de Isaque e começaram a brigar. Houve uma briga ali naquele lugar. E o que acontece? Isaque não desiste não. O que ele faz? Vai para outro poço. Ele muda do lugar, deixa aquele lugar, é teu, então fica com você. Ele vai para outro lugar. Isso representa o seguinte: perseverança. O reino de Deus, ele é conquistado por perseverança. Como não lembrar de Caleb, de Josué? Passa-se um período de 45 anos e continua com o mesmo entusiasmo, o mesmo vigor, com o mesmo posicionamento. Muitas vezes nós desistimos das coisas tão rápido, abandonamos. Estamos sempre começando, estamos sempre, agora não, vou começar. Meu irmão, está na hora de você perseverar. Está na hora de você continuar firme. Pastor, estão falando mal de mim. Olha que se Isaque tivesse parado. Vieram para cima dele. Mas ele foi para outro lugar, colocou a mão, trabalhou, jorrou água novamente. Olha aí, por 3 vezes ele foi convidado para desistir dos seus sonhos e da promessa, porque Deus tinha liberado uma palavra profética aqui para ele. No capítulo 26 nós vimos: assim como eu fui com Abraão, teu pai, eu serei contigo aqui, eu vou te abençoar. Eu abençoei teu pai e vou te abençoar também. Anda na minha presença. E Isaque ficou ali, perseverou. Entrou outro, ele saiu, foi para outro lugar, até que ele encontrou um lugar onde ele estabeleceu. E ele disse: agora é a hora de me estabelecer neste lugar, criar uma raiz. E começou a vir uma prosperidade poderosa. Então eu quero que nesta noite você entenda uma coisa: em meio a uma crise, aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a semear. Esse é um tempo que nós precisamos semear, e persevere. No final do capítulo aí você vai ver que Isaque, sabe o que ele faz? Ele estabelece um altar. Estabelece um altar. Ele estabelece um altar. Altar significa um lugar
que ele escolheu para adorar a Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida, no nome de Jesus, que um tempo novo está chegando sobre você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você viva o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus.